Hare Krishna, estamos ao vivo. Deixa eu só acertar aqui uma coisa. Iluminação aqui. Peraí. Desculpa. Nossa, tá faltando a iluminação aqui. Deixa eu regular aqui. Bom, ok, vamos começar então. Hare Krishna, vamos ver. Tem. Bom, não há nenhum comentário. Vamos ver. Haribol, tá tudo bem aí? Som, imagem? Vamos começar. Paulo José Gomes dos Santos. Haribol. Diz aí se tá tudo bem. Vamos começar então. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajanaranja. Shodanandana Brajajanaranja. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajanaranja. Yashodanandana Brajajanaranja. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayora Madhava Kunja Bihari. Vivo. Jai. Prabhupada ki jai. Antaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Ora Premanande. Bom, não tem
Deixa eu ampliar aqui. Ai. Bom, tá tudo bem, né? Vamos continuar. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos dar continuidade aqui na leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no canto 3, capítulo 25, serviço devocional, verso 11 hoje. Som um pouco baixo, fala mais alto. Aqui eu não sei se tem regulagem aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, tá ok. Bom, fala mais alto. Agora melhorou? Então estamos no verso 11, né, do capítulo 25, do canto 10 do Srimad Bhagavatam. Então, o verso em sânscrito é o seguinte: Tantvagatahan sharanam sharanyam swabritya sansarataro kutaram jiñasayaham prakriti purushasya namami sadharma vidam varistam. Tantvagatahan sharanam sharanyam sabritya sansarataro kutaram jignasayaham prakriti purushasya namami sadharma vidam paristam. Então, parece que melhorou, né? Tô falando mais alto. E vamos então ler a tradução palavra por palavra. Então, essa pessoa, tua ati gata, tenho ido, aham, eu, sharanam, abrigo, sharanyam, digno de ser abrigo de, sabritya, para teus dependentes, sansara, da existência material, taroho, da árvore, kutaram, o machado, jignasaya, com o desejo de conhecer, aham, eu, prakrite, de matéria, mulher, purushasya, de espírito, homem, namami, presto reverência, satdharma, da ocupação eterna, vidam, dos conhecedores, varistam, ao maior. Então, a tradução, significado dado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A tradução é o seguinte: Devahuti continuou: refugio-me a teus pés de lótus, porque és a única pessoa em que posso me abrigar. És o machado que pode cortar a árvore da existência material. Portanto, presto minhas reverências a ti, que és o maior de todos os transcendentalistas. E pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher e entre espírito e matéria. E bom, então, vamos ao significado.
A filosofia Sankhya, como é bem conhecida, trata de Prakriti e Purusha. Purusha é a suprema personalidade de Deus, ou qualquer pessoa que imite a suprema personalidade de Deus como desfrutador. E Prakriti significa natureza. Neste mundo material, os Purushas, ou as entidades vivas, exploram a natureza material. As complexidades no mundo material da relação entre Prakriti e Purusha, ou entre o desfrutado e o desfrutador, chama-se Sansara, ou enredamento material. Devahuti queria cortar a árvore do enredamento material e encontrou a arma adequada em Kapila Muni. A árvore da existência material é explicada no 15º capítulo do Bhagavad Gita, como sendo uma árvore Ashvata, cuja raiz está para cima e cujos ramos estão para baixo. Recomenda-se, portanto, que devemos cortar a raiz da árvore da existência material com o machado do desapego. O que é o apego? O apego envolve Prakriti e Purusha. As entidades vivas vivem tentando assenhorear-se da natureza material. Uma vez que a alma condicionada toma a natureza material como objeto de seu desfrute e assume a posição de desfrutador, ela é, portanto, chamada de Purusha. Devahuti interrogou Kapila Muni, pois sabia que somente ele poderia cortar seu apego a este mundo material. As entidades vivas disfarçadas de homens e mulheres tentam desfrutar da energia material. Por isso, num sentido, todos são purushas, visto que purusha significa desfrutador e prakriti, desfrutado. Neste mundo material, tanto o dito homem quanto a dita mulher vivem imitando o verdadeiro purusha. A suprema personalidade de Deus é realmente o desfrutador no sentido transcendental, ao passo que todos os demais são prakriti. As entidades vivas são consideradas prakriti. Na Bhagavad Gita analisa-se a matéria como apará, ou natureza inferior, ao passo que, além dessa natureza inferior, há outra natureza superior, ou seja, as entidades vivas. As entidades vivas também são prakriti, ou desfrutadas. Porém, sob o encanto de Maya, as entidades vivas tentam falsamente tomar a posição de desfrutadores. Essa é a causa do Sansara Bandha, ou vida condicional. Ou condicionada, né, como a gente fala. Devahuti queria escapar da vida condicionada e render-se plenamente. O Senhor é Charanya, que significa a única pessoa digna de receber nossa plena rendição, porque ele é pleno de todas as opulências. Se alguém quer realmente alívio, a melhor coisa a se fazer é render-se à suprema personalidade de Deus. Nesta passagem também se descreve o Senhor como Sadharma Vidam Varistam. Isso significa que todas as ocupações transcendentais, a melhor, de todas as ocupações transcendentais, a melhor é o serviço amoroso eterno à suprema personalidade de Deus. Às vezes se traduz Dharma como religião, mas não é este exatamente o significado. Dharma significa aquilo que não se pode abandonar, aquilo que é inseparável de alguém. O calor do fogo é inseparável do fogo. Logo,
O calor é considerado o Dharma, ou natureza do fogo. Analogamente, Sadharma significa ocupação eterna. Essa ocupação eterna é dedicar-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. O objetivo da filosofia Sankhya de Kapila Deva é propagar o serviço devocional puro e impoluto, em virtude do que ele é chamado aqui de a mais importante personalidade entre aqueles que conhecem a ocupação transcendental da entidade viva. Vivo! Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksu Militam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimat Hridayananda Goswami Tinamine. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimat Bhaktivedanta Swami Tinamine. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Já. Então, vamos ler de novo o verso, tradução. Devahuti continuou: refugio-me a teus pés de lótus, porque és a única pessoa em que posso me abrigar. És o machado que pode cortar a árvore da existência material. Portanto, presto minhas reverências a ti, que és o maior de todos os transcendentalistas. E pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher e entre espírito e matéria. Então, aqui, o significado é bem interessante, né? A Upada explica bem essa questão de Purusha e Prakriti e essa relação, porque sempre se associa, até no significado ele associa, né? Purusha ao espírito e também associa ao homem, né? Ao masculino, e Prakriti ao feminino, mulher, e também a matéria. Aí isso cria uma certa confusão, né? Aqui nesse significado ele explicou bem, e nós vamos falar mais sobre isso, porque eu acho que é um ponto interessante que muitas vezes cria confusão. Que a pessoa, estando nesse corpo material, aí se identifica como homem e mulher, e aí ficam competindo, né? Que os homens ficam orgulhosos que não, nós somos realmente mais espirituais, e as mulheres são materiais, são materialistas. Então, e aí as mulheres não gostam de ser taxadas assim como materialistas, porque nem todas as mulheres são materialistas e nem todos os homens são espiritualistas. Aliás, Prabhupada explica aqui no significado que tanto homens como mulheres nesse mundo estão identificados com a matéria, estão querendo se assenhorear da matéria, estão querendo ser os desfrutadores, tanto homens quanto mulheres. Prabhupada não faz distinção, e por isso, tanto homens como mulheres são considerados materialmente como purushas. Purusha significa, como o Prabhupada explica aqui, aquele que é o desfrutador. Então, Purusha, o verdadeiro Purusha, o Prabhupada fala aqui no significado, logo no começo, né?
o verdadeiro Purusha é a suprema personalidade de Deus, ou qualquer, aí vem, ou qualquer pessoa que imite a suprema personalidade de Deus como desfrutador. Então é bem é outro ponto interessante, porque é, sempre o Prabhupada fala que o nosso problema é que a gente quer ser Deus. Né? A entidade viva, o problema da entidade viva é que ele quer ser Deus. Aí a gente pensa, ah, não, mas eu não quero ser Deus. Por que, que eu estou com esse, por que, que eu estou aqui? Eu não quero ser Deus. Mas o sentido é esse, é que a gente quer desfrutar. E o desfrutador é Deus. O único verdadeiro desfrutador é Deus. Então, como a gente está querendo desfrutar, a gente está querendo tomar o lugar de Deus. Aí dá para entender, realmente, a gente está aqui querendo desfrutar, a gente faz tudo para desfrutar, né? Isso a gente pode perceber claramente, que a gente está sempre eu quero, né? Sempre procurando uma situação mais prazerosa. É totalmente natural isso, né? Porque essa é a nossa situação. A alma vem para cá para tentar desfrutar. Em, em última análise, tentar ser Deus, porque Deus é o desfrutador. Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, o significado, Prabhupada continua, e aí ele fala que recomenda-se, portanto, que devemos cortar a raiz dessa árvore da existência material com o machado do desapego. Aí segue aqui, ele fala: uma vez que a alma condicionada toma a natureza material como objeto de seu desfrute e assume a posição de desfrutador, ela é, portanto, chamada de Purusha. Né? Que ele reforça aquele ponto que ele falou no começo. Então, como a alma condicionada está querendo desfrutar, ela é chamada de Purusha. Apesar de Purusha, o verdadeiro Purusha ser Deus, né? Ser Krishna. Mas também a entidade viva que está querendo desfrutar também é chamada de Purusha. Todos, homens ou mulheres. Então ele fala aqui, entidades vivas disfarçadas de homens e mulheres, porque na realidade ninguém é homem, ninguém é mulher, não tem que ficar brigando, né? É uma coisa que eu realmente fico incomodado com essa briga entre homem e mulher, né? Quem é o melhor, não sei o quê, porque a gente não é nem homem nem mulher, né? Nem mais ou menos, não é nada disso, né? Isso é tudo identificação corpórea, nós somos almas espirituais. E agora estamos identificados com esse corpo e agora estamos disputando para ver quem é o maior desfrutador. E por isso nós estamos aqui enrolados nesse mundo material, né? Estamos enredados nesse mundo material. Por causa dessa tendência de querer desfrutar aqui da natureza material. Então, quando se fala em desfrutar da natureza material, é tudo da natureza, inclusive os outros seres humanos. Né? Então, os homens querem as mulheres somente para desfrutar. Isso é uma coisa geral. Né? Por isso que os casamentos, a grande maioria, tem problemas. Né? É dito que assim é alarmante, né, o número de separações com um ano só de casado. É assim uma coisa impressionante. Já é a maioria. E porque a pessoa se junta ou se casa com a intenção de desfrutar. E depois que começa a ver que não é tanto desfrute assim, começa a ficar rotineiro a coisa e começa a enjoar, pronto. Já vai procurar outro para desfrutar, outra ou outro. Porque não é só o homem que casa ou se junta,
para desfrutar da mulher, mas também a mulher está na mesma coisa, também se junta os caras para desfrutar do homem. E aí esse é o problema. Esse é o problema da entidade viva. E, e não é só do sexo oposto, é de tudo. De tudo. Quer desfrutar do cachorrinho, quer desfrutar da, da natureza em geral, né? E aí destrói a natureza querendo desfrutar mais e mais. Aí qualquer coisa que está incomodando quer destruir, né? Se os insetos estão incomodando, então vão destruir os insetos. Aí destrói os insetos, cria um problema maior ainda, né? Porque eles têm sua função. E assim vai. Qualquer coisa está atrapalhando, quer destruir. Aí a natureza está incomodando, porque tem mosquito, tem isso, tem os animais, então vamos construir cidades e vamos. Aí depois nas cidades os próprios homens roubam um outro, então tem que construir muros altos, então tem que ser condomínios fechados, com arame farpado. E assim vai, né? E aí vai criando uma selva de pedra e aí vem todos os problemas da cidade. Conseguiu se livrar dos problemas da natureza como ela é, né? E cria outros problemas que às vezes são piores, né? Geralmente são piores, porque os problemas naturais eles são naturalmente possíveis de ser resolvidos, né? De uma maneira simples. Dá trabalho, às vezes, né? Requer esforço, mas são resolvidos de maneira simples. Agora, os problemas que a gente cria, aí são difíceis de resolver. É o que está acontecendo, né? As doenças cada vez mais complicadas de curar e tudo mais. Né? E a poluição e poluição de tudo, né? Do ar, dos rios, coisas assim até irreversíveis, né? Extinção de animais e coisas que difíceis de resolver, porque quando descobre que aquele animal era importante, já era, né? E agora como é que vai resolver? Não dá, né? Então, porque já saiu muito do natural. Quando é problemas naturais, são naturalmente possíveis de ser resolvidos, mas problemas criados artificialmente são muito mais difíceis. E às vezes nem são possíveis de resolver, né? Porque é muito fácil, muito mais fácil, não é tão fácil, mas é muito mais fácil você destruir do que construir e manter, né? Então é o que o ser humano está fazendo. Ele destrói muito e constrói alguma coisa e mantém alguma coisa, mas cada vez está extinguindo mais todos os recursos naturais. Então, vamos continuar aqui o significado, vamos ver o que Prabhupada fala mais. Então, esse ponto é interessante. As entidades vivas disfarçadas de homens e mulheres tentam desfrutar da energia material. Por isso, num sentido, todos são purushas, visto que purusha significa desfrutador e prakti, desfrutado. Então, no sentido material, todo mundo é purusha, todo mundo tá querendo desfrutar. Agora, no sentido espiritual é exatamente o contrário, é interessante, né? Ele fala aqui no significado também. A seguir ele fala, a suprema personalidade de Deus é realmente o desfrutador no sentido transcendental, ao passo que todos os demais são desfrutados, são prakriti. Então, no sentido transcendental, as entidades vivas todas são consideradas prakriti, ao contrário do que na concepção material, todos são considerados purusha, porque todos querem ser o desfrutador. Mas no mundo espiritual, todos querem que Krishna desfrute, que Deus desfrute. E querem ser usados para o desfrute de Deus. Né? Que a entidade viva pura,
ela está orando para que Krishna aceite o serviço dela, para que Krishna me aceite. Né? E é interessante, porque é isso que Prabhupada falou numa passagem, que falando sobre o Mahamantra, isso que o Mahamantra ele significa que simplesmente que a gente está orando a Krishna pedindo, por favor, me aceite, por favor, me aceite. Ele ainda fala assim, isso é tudo, isso é tudo. O Mahamantra, o que ele fala é isso, é pedindo para que Krishna nos aceite. Nos aceite como servos dele. Né? Nos aceite no seu círculo de amigos, nos aceite. Né? Então, porque é um servo amoroso, né? Esse tipo de servo é como o Prabhupada fala aqui, vamos continuar aqui. Mas na frente, o Senhor é Charanya, que significa a única pessoa digna de receber nossa plena rendição, porque ele é pleno de todas as opulências. Se alguém quer realmente alívio, a melhor coisa a se fazer é render-se à Suprema Personalidade de Deus. E aí, que ele fala. Tá. Às vezes se traduz, então ele está falando de rendição, né? Que se alguém quer realmente alívio, a melhor coisa é se render à Suprema Personalidade de Deus. Se entregar à Suprema Personalidade de Deus. Aceitar esse abrigo, né? Aí ele fala, às vezes se traduz Dharma como religião, mas não é este exatamente o significado. Dharma significa aquilo que não se pode abandonar, aquilo que é inseparável de alguém. Interessante, né? Aí dá até o exemplo: o calor do fogo é inseparável do fogo, logo o calor é considerado o Dharma do fogo. O calor é o Dharma do fogo, é inseparável. Então aí às vezes vem aquela dúvida, né? Mas por que Krishna fala no final da Bhagavad Gita, ele fala Sarva Dharma Parityajya, né? No 866, né? Ele fala Sarva Dharma Parityajya, você abandona todos os dharmas. E aqui, Prabhupada está dizendo que dharma é aquilo que você não pode abandonar, que não se pode, que é impossível abandonar, porque é inseparável de alguém. Aí ele traduz nesse momento, na Bhagavad Gita, quando ele fala desse verso Sarva Dharma Parityajya, né, que você abandona todos os Dharma, Prabhupada traduz como religião. Eu não entendia por que ele traduz como religião, porque ele fala em várias passagens que religião não é uma boa tradução para Dharma. E aqui ele está dizendo, né, mas não é exatamente o significado de Dharma, não é exatamente religião. Mas por que ele coloca lá religião? Aí eu entendi. Finalmente eu entendi porque exatamente que Dharma ele não pode ser abandonado. Dharma é aquilo que é intrínseco à pessoa ou a qualquer coisa, né? Aquilo que é intrínseco àquela coisa. Por exemplo, o Dharma da água é molhar. Né? A água é líquida. Se não for líquida, não é mais água, é gelo, é vapor, mas não é água. Né? Então a água tem que ser líquida. Então líquida, a liquidez é o Dharma da água. Então o calor é o Dharma do fogo. Então, como é que Krishna fala para abandonar o Dharma? É exatamente, ele está falando para abandonar essas regras e regulações de cada posição da pessoa, do Dharma.
da posição social da pessoa, de todas as regras da, da vida para a pessoa se purificar, para a pessoa até avançar e poder realmente levar a vida espiritual. Então, tem várias regras e regulações prescritas de acordo com o Dharma da pessoa. Então, é isso que Cristo está falando para abandonar. Ele está falando que a prioridade é se render a Ele, se renda a mim. Essa é a prioridade. Abandona essas coisas que não são a essência. Isso não é a essência. Isso é para a pessoa pode chegar ao ponto de se render a Krishna. Então, se a pessoa já se rendeu a Krishna, aí já alcançou o que tinha que alcançar. Ele pode abandonar todos os dharmas. É isso que Cristo está falando. Por isso que, e quando a gente fala de religião, geralmente se associa isso, a essas regras, regulações. A pessoa fala, como é que é a sua religião? A sua religião não pode comer carne, né? A sua religião não pode... A pessoa sempre associa a religião a essas regras, aos dogmas, né? Os dogmas da religião. Isso é que é o ponto, né? Não, aquela religião não é boa, não, porque ela fala que eu não posso fazer sexo ilícito, eu não posso comer carne, eu não posso fazer jogo de azar. Então, essa religião não quero, não. Porque as pessoas em geral, associam religião a isso. Religião é um monte de regras e regulações que a pessoa tem que fazer. Então, nesse caso da Bhagavad Gita, lá, quando Krishna fala para abandonar o Dharma, nesse caso, realmente, é, religião é uma boa tradução, porque a pessoa associa religião a essas regras. E é exatamente isso que Krishna estava falando, que a prioridade é render a ele. Esquece, porque Arjuna estava argumentando com um monte de regra dos Vedas e coisas, e dharmas de, né, não, mas acima disso não pode. E Krishna estava falando, não, você tem o Dharma de Kshatriya. Ele argumentou também baseado no Dharma, mas Arjuna ainda estava meio em dúvida. No final ele falou assim, abandona tudo isso, esquece. Se renda a mim. Eu tô falando que você tem que lutar. Esse é o mais importante. Ele estava diante de Krishna, né? Então, para a gente é mais complicado porque a gente não está, né, vendo Krishna assim, face a face, para saber o que a gente deve fazer. Mas aí tem o mestre espiritual, tem as escrituras, e aí a gente vai tentando. Tem os devotos que podem ajudar, né, a identificar quando é que a gente está realmente fazendo a vontade de Krishna ou não, né? Porque esse é o ponto principal. Então, vamos continuar aqui no significado. Analogamente, sadharma. Sadharma significa ocupação eterna. Essa ocupação eterna é dedicar-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Esse é o ponto que eu estava procurando. Porque quando eu falei de a gente, né, orar a Krishna pedindo que nos aceite como servo, pedindo que nos engaje em seu serviço. Prabhupada falava muito, né, que a tradução do Mahamantra é, por favor, engaje-me em seu serviço. E às vezes a pessoa fica assim, pô, mas já tem serviço demais, como é que eu vou orar com sentimento sincero, né? Se eu já estou abarrotado de serviço, não dá para. Então, o ponto é esse serviço tem que ser amoroso, tem que ser algo que você faça realmente com gosto. Então,
Se a gente não tem esse gosto, não adianta ficar orando assim, só externamente, porque o Prabhupada falou, a gente precisa cultivar no coração esse desejo de servir Krishna. Aí, e para isso a gente tem que cultivar um apego a Krishna, uma admiração a Krishna. Então tem todo um processo de ler sobre Krishna, estar sempre lendo sobre Krishna, conversando sobre Krishna e desenvolvendo essa relação com Krishna, recitando os nomes de Krishna com essa consciência. Né? Haridas Thakura, que está chegando aí o dia do desaparecimento de Haridas Thakura, ele, ele fala que a japa, nossa japa, ela é o momento de cultivar um relacionamento com Cristo. Ele fala que japa significa relacionamento, que é o momento de cultivo da nossa relação com Krishna. Que esse é o ponto principal da japa. Japa não é o momento para a gente cumprir o voto de recitar não sei quantas vezes, né, 1728 vezes o Mahamantra, que são, né, as 16 voltas. Não é, isso não é a coisa principal. O principal nesse momento é cultivar essa relação com Cristo, desenvolver essa relação, esse apego por Krishna, admirar Krishna. Na medida que a gente se aproxima de Cristo, cada vez a gente vai admirar mais Krishna, cada vez a gente vai querer mais estar com Krishna, cada vez a gente vai querer mais agradar Krishna. Então, aí o nosso serviço realmente vai ser amoroso e aí vamos desejar esse serviço. A hora que a gente admirar Krishna, realmente, que a gente desejar do fundo do nosso coração estar com Krishna e agradar Krishna. Aí a gente vai querer servir Krishna, porque isso é amor. O desejo de servir, de querer o bem do outro, querer ver o outro feliz, isso é amor. Essa é a característica do amor. E assim a gente vai desenvolver esse serviço amoroso. Quando tiver esse sentimento no coração. Então, a gente fala, serviço devocional, serviço devocional. Serviço devocional não é simplesmente serviço voluntário. Muita gente confunde isso. Muitos, a maioria. Pensa que eu estou fazendo serviço gratuito aqui, serviço voluntário, então eu estou fazendo serviço devocional. E o outro que está ganhando com isso não está fazendo serviço devocional. Não é isso que define serviço devocional. Serviço devocional é o amor que você tem, o prazer que você tem de servir, o desejo que você tem de servir. Isso é que define se a gente está fazendo realmente serviço devocional. Por isso que o Prabhupada coloca serviço devocional amoroso. Porque Bhakti significa isso. Serviço amoroso. Né? Devoção já significa amor. Devoção é você ter amor. Né? Quando a gente fala em devoção a Deus, é amor por Deus. Então, serviço devocional amoroso é o tipo de uma. Como é que fala? Redundância. Mas Prabhupada colocava assim para enfatizar mesmo. Né? Que tem que ser amorosamente. O serviço tem que ser amoroso, tem que ser servir amorosamente. Então, é, esse ponto é muito importante. A gente tem que estar sempre lembrando disso para quando a gente praticar o nosso serviço, a gente se observar e procurar realmente desenvolver. Sabendo disso e estando com isso fresco na memória, na mente, porque não basta só saber teoricamente. Saber teoricamente a maioria dos devotos sabe, né? Acho que todos os devotos sabem. Talvez só quem está entrando hoje que não sabe, que é a primeira coisa que a gente aprende, né? Esse serviço devocional. Mas tá vivo na mente que serviço devocional significa serviço amoroso
E que serviço amoroso é aquele que você faz com gosto. Você faz questão de servir, você não abre mão. Aí você começa a ver que muitas vezes a gente não está fazendo assim com tanta devoção. A gente está louco para se livrar. Muitas vezes acontece isso. Já está arrumando alguém, implorando alguém para fazer o serviço, porque você não aguenta mais. E isso a gente vê com todo tipo de serviço, inclusive com a japa. A japa, se a gente não desenvolve um gosto, se torna um fardo terrível. Né? A pessoa fica querendo se livrar. Né? Porque a japa também é um serviço, aliás, é um serviço importantíssimo. Né? O padre colocou como o mais importante. Né? É o único que ele pediu para a gente prometer que ia fazer. Então, é, esse serviço tem que ser feito também amorosamente, como todos os outros serviços. Fazer com gosto. Se a gente não está fazendo com gosto, que muitas vezes a gente não está, né? A gente faz assim mesmo por causa do voto, a gente tem que estar consciente de que isso não tá bem. Nossa japa não está boa. Né? Não, tem que melhorar, porque o normal é sentir gosto. Então eu tenho que procurar o que eu tenho que fazer para melhorar isso. Ah, tem que focar mais, ter mais atenção, colocar o coração na minha prática. Porque a japa, ela não é simplesmente uma meditação, ela é uma meditação, uma super meditação. Inclusive, falam que, assim, pesquisas neurológicas, né, científicas, mostram que essa meditação com mantra, que é a japa, ela equilibra mais as funções cerebrais do que uma meditação sem mantra. Porque ela aciona também outras partes do cérebro. Então, faz um equilíbrio que é mais saudável para o cérebro, a meditação com mantra. Isso é uma coisa mais recente. Antes achavam que era mais ou menos a mesma coisa. Eu tive vendo as pesquisas de uma cientista, até indiana, porque justamente ela praticava de criança e começou a querer entender, porque ela se tornou cientista, neurocientista, e aí começou a pesquisar a diferença, né, nos diferentes tipos de meditação, fazer avaliações cerebrais dos impulsos cerebrais e do que acontece, até o crescimento cerebral que acontece, né, com a meditação, com a japa, a meditação com mantra, o efeito ainda é melhor. Então, só que a japa não é só meditação. Ela já, se a gente, inclusive a japa pode nem ser meditação, se ela não é concentrada, não é focada. Porque a meditação você tem que focar em alguma coisa. Isso é meditação, focar a mente em alguma coisa. Então, quando você foca no mantra, aí você está meditando. Agora, quando você tem consciência que esse mantra, ele, dentro desse mantra está Deus, que com esse mantra eu posso fazer uma conexão com a transcendência, e que essa transcendência é consciente, que é a suprema personalidade de Deus, que está ali nos ouvindo, que está querendo ter uma relação conosco e que nós podemos nos relacionar com Ele nesse momento. Se estamos com essa consciência, a nossa japa vai além da meditação. Então ela pode nem ser uma meditação se a gente não está concentrado, né? Nem meditação é. Ah, estou meditando aqui. Não, se a mente está viajando, não está meditando. Você está ali na postura, está
fazendo tudo como se estivesse meditando, mas não está meditando. Depois, se você se concentra no mantra, aí você está meditando. Então já pode não ser uma meditação, mas pode ser uma meditação, uma ótima meditação. Esse é o segundo estágio. E depois ela pode ir além da meditação. Ela já pode ir além da meditação. É a hora que a gente coloca o coração. Então, quando a gente está só o corpo fazendo mecanicamente, nem é meditação. Quando a gente coloca a mente na nossa, na nossa japa, na nossa prática de japa, de repetir os santos nomes, que a mente está ali, focada no mantra, aí já se torna uma meditação. Então já é outro nível, né? Então antes estava só o corpo mecânico. Aí não é nem meditação. Depois entrou na mente, aí se torna uma meditação. Aí depois você pode ir além da meditação, que é o terceiro estágio, que é você colocar o coração, a sua emoção no, no processo. Você ter um sentimento adequado enquanto repete o mantra. Não uma coisa fria e eu estou só repetindo um mantra impessoal que assim eu consigo manter a minha mente. E é bom mesmo, e você mantém, né? Se você consegue, essa meditação vai trazer muitos benefícios. Mas você pode ir além disso. Não, não é só um mantra. É, é uma relação com Krishna que eu estou cultivando nesse momento. É o meu momento com Krishna. E desenvolver esse sentimento de que eu estou pronunciando esse mantra chamando por Krishna, querendo Krishna, irada. Eu estou querendo mergulhar nesse oceano, nesse lago de amor de Radha e Krishna. Agora tivemos o aparecimento de Radharani, estava lembrando, né, desse amor de Radharani e o amor de Krishna, que é assim algo que devemos almejar, né? Almejar, assim, mesmo sendo impossível para nós alcançar esse nível, mas podemos almejar realmente ter uma relação amorosa com Deus, com Krishna. E assim como, né, os devotos avançados têm, especialmente os devotos de Vrindavana, né, e todos eles em diferentes raças, e, e assim culminando nas golpes e culminando mais ainda em Radharani. Então, a gente falou desse lago, né, que esse lago, tem um lago, Prema Sarovana, lá em Govardhana, que é justamente o lago que foi feito pelas lágrimas de amor de Radha e Krishna. Né? Elas chorando, Radha e Krishna chorando de amor um pelo outro, formaram esse lago. E é nesse lago que a gente deve mergulhar, né? Mergulhar nesse lago. Então esse tem que ser o nosso desejo. Né? É isso que eu quero. Eu quero ter um coração amoroso. Quero realmente estar conectado amorosamente com Krishna e com Radharani. Então, estamos chegando aí ao horário, né? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e se tem alguma pergunta. Então, Haridarshana. Vamos ver aqui do começo. Bom, tudo bem. Então, Sundarangi. Deixa eu ver aqui também. Bom dia a todos. Hare Krishna, Hare Krishna. Reverências. Agora, Haridashna, Hare Krishna, Reverência, Haridashna, Carlos Alexandre, Hare Krishna, Marcos Ferrari, Jai, Prabhuji. Muito importante essa orientação quanto ao cantar da Japa Mala. O livro Nome Vivo de Satyananda Swami é muito bom para ajudar isso. É isso mesmo. Muito
assim, minha inspiração a japa veio muito de Satyananda Swami, inspirado por ele. Eu participei de retiro com ele, e outros retiros também, retiro de japa, de kirtan, me ajudou bastante. Satyananda Swami é uma fonte de inspiração e esse livro é muito especial. Então é isso, não tem mais nenhum comentário, nem pergunta. Então acho que podemos encerrar aqui, né? Tá tudo bem? Podemos encerrar. Dou-lhe uma. Sundarangi, gratidão. Obrigado, Sundarangi. Vamos continuar, né, se esforçando e tentando um pouquinho que a gente. Isso serve para todos nós, né? Um pouquinho que a gente realize, a gente tentar compartilhar. E mesmo que a gente não tenha muita realização, né? Alguma coisa que a gente está inspirado e muita coisa que a gente fala, eu pelo menos no meu caso, mesmo que eu não tenha a realização, não esteja conseguindo, né, fazer a coisa como deve ser feita, mas se a gente fala, ajuda muito. Ajuda a quem está falando, a quem está ouvindo. Então, para mim, me ajuda muito. Reforça a importância e reforça o entusiasmo. Então, é muito importante. E a gente deve estar sempre compartilhando e na medida que a gente tem a oportunidade. Então, essa foi a nossa oportunidade de compartilhar um pouco o que eu acredito, mas estou na luta aí. Não pense que eu estou resolvido e estou nesse nível que deveria estar, não. Mas, pelo menos, eu estou entusiasmado e convencido de que é por aí. Vamos em frente e Cristo tá nos esperando ansiosamente aí para a gente se relacionar com Ele. Então, muito obrigado pela atenção. Srila Prabhupada aqui, Jai, Nantaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Reverências a todos, encerrando.